Bom dia, meus irmãos. Pela graça do nosso Deus, mais uma vez juntos, para cultuarmos o nome do nosso Deus, para prestarmos um culto de louvor e adoração e também ouvir a palavra dele através da nossa escola bíblica dominical. Hoje, com certeza, mais uma bendita palavra do Senhor, falando da vida desse grande... Nós falamos de jovem agora há pouco, né, irmão? Hoje nós vamos falar da vida desse jovem que foi levantado por Deus, José, para uma grande obra que Deus tinha para aquele jovem. Hoje, como nós temos observado, tantos jovens fazendo coisas contrárias ao que Deus determina, e na Bíblia se registra tantos jovens também que seguiram a orientação de Deus, seguiram aquilo que Deus determinou a eles, e o resultado foi maravilhoso. Muitas pessoas foram abençoadas pela vida desses jovens. Os mais destacados foram Davi, com certeza, e José, né? E nós temos que agradecer a Deus e orar pelos jovens da nossa cidade, pelos jovens do nosso país, porque tanta coisa errada nós temos observado, né? A gente vê aí à noite nesses barzinhos aí, tantos jovens se embriagando, talvez fazendo outras coisas contrárias ao que Deus determina, e só a igreja pode realmente tirar o jovem dessa situação que se encontra. Mais uma vez eu agradeço a presença da nossa irmã Tereza, do nosso irmão Rodolfo, e também da Ellen. Lembrei. Que Deus abençoe, viu, Ellen? Você é cunhada da Fernanda, né? Você parece, eu achei que você era irmã da Fernanda, parece um cadinho com ela. Então vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos direcione. Você que está aí na sua casa, meu irmão querido, ore aí conosco. Seja bem-vindo, você, meu amigo, que tem nos dado a alegria de participar, de cultuar a Deus conosco. Ore aí na sua casa, coloque-se diante do Senhor. Nós vamos estar clamando a Ele neste momento mais uma vez. E tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui conosco é o mesmo Deus que está aí na sua casa, te abençoando. E você, meu irmão querido, que por algum motivo não pôde estar conosco aqui nessa manhã, que Deus abençoe também o seu lar, sua vida e também a sua família. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós entramos em Tua presença, em oração, agradecidos, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu até aqui. Obrigado pela noite de sono, Deus, pelo despertar de mais uma manhã, onde a Tua palavra nos ensina que grandes são as Tuas misericórdias e que cada manhã ela é renovada, Pai. Obrigado, Deus, por não desistir de nós. Obrigado, Deus, por ter enviado Teu Filho a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja e através dessa Tua igreja, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por cada irmão, cada membro que aqui se congrega, Deus. Continuamos pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, mova o coração dos irmãos, para que possam estar conosco aqui no domingo de manhã, Pai, onde nós temos a EBD, onde nós sempre temos uma palavra, Deus, e nesses últimos tempos não tem sido assim, Pai. Tenha misericórdia, Deus, se há algo que tem impedido os nossos irmãos, amigos de estarem aqui conosco, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor jogue isso por terra, Deus, porque muitas vezes nós falamos, Pai, que não há lugar melhor de se estar do que seja na casa do Senhor, mas na maioria das vezes, Pai, nós só falamos, mas não cumprimos aquilo que nós falamos, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, Deus, e que o Teu Santo Espírito, Pai, mova os nossos corações para que possamos dedicar mais a nossa vida ao Senhor, à Tua casa, ao servir ao Senhor, Deus, porque o Senhor espera isso de nós, Pai. Ajude-nos para isso, Deus. Abençoa-nos, Deus, para que possamos vencer todas as nossas dificuldades,
em estar na tua casa, Deus, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, Deus. É o que nós pedimos, Pai. Cremos que o Senhor irá nos atender, pois é a vontade do Senhor que todos estejamos, Pai, cultuando ao Senhor, glorificando o teu santo nome, louvando, Deus, o teu nome, pois é para isso que nós estamos aqui neste mundo, Pai, para glorificar, exaltar o teu santo e bendito nome, Deus. Agora, Deus, nós pedimos ao Senhor a direção deste culto, desta EBD, de forma, Pai, que tudo que venhamos a fazer aqui nesta manhã, seja, Deus, pelo Senhor abençoado, seja pelo Senhor orientado, Deus, que, Pai, em nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, chegue no teu trono de graça de forma suave, de forma que lhe agrade em todos os momentos, Pai. A EBD, Deus, uma escola importantíssima na tua casa, Pai, e que infelizmente tem muitas igrejas que já não praticam, e aquelas, Deus, que têm permanecido com essa prática importantíssima para a tua obra, Deus, para o nosso crescimento espiritual. Muitos irmãos não dão o devido valor a esta preciosa escola, Pai. Abençoa, Deus, nos ajude, pois sem o Senhor nós nada temos, nada somos, nada podemos, Deus. Somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, Deus. Ajude-nos, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir aos irmãos que, eu acho que os irmãos, não sei se conhecem, vamos cantar amanhã no 112? Você foi para mim, irmão Tei, por favor? Vamos louvar o nome do nosso Deus. Hino 112, meus irmãos, é um hino do nosso cantor cristão que fala justamente isso que nós falamos agora há pouco, nos orienta a glorificar o nome do nosso Deus, a exaltar o nome desse Deus que tanto tem nos abençoado e muitas vezes nós não temos dado o devido valor. Por isso que ele fala, glórias, glórias e glórias sejam dadas ao nosso Deus. Então, nós vamos cantar juntos, os irmãos, vocês conhecem? 112? Mais ou menos. Ele é facinho. Até conheço, mas cantar é só Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. No clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo,
fulgor de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Esse hino ele fala, meus irmãos, a glória que nós devemos dar a Jesus. Como nós cantamos aqui, vencendo, vem Jesus. E no último estrofe ele fala o contrário, vencido tem Jesus. Jesus já venceu. Jesus já pagou o alto preço por nós e o inimigo já está derrotado. Isso é muito importante nós sabermos disso, lembrarmos disso, porque muitas vezes nós damos muita ênfase ao inimigo e esquecemos de Jesus. Jesus já venceu, Jesus já pagou o preço por nós, e o que basta a nossa parte agora é estarmos dedicando a nossa vida ao Senhor, dedicando o nosso eu ao Senhor, e logo, logo, permitindo Ele, quando Ele quiser, lógico, né? Nós estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Se o irmão Luteiro que ore mais uma vez, irmão, vamos orar por isso, né? Agradecer a Jesus por tudo que Ele já fez, tem feito por nós, e principalmente por Ele nos dar essa vida, e essa vida em abundância para todos nós que cremos no nosso Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, na Tua presença linda, Deus, queremos Te agradecer pela Tua infinita misericórdia, Deus, em ter mandado Teu único Filho, para que hoje pudéssemos estar aqui, esta manhã, louvando e agradecendo o Teu nome. Amém. Muito obrigado, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho amado, ó Pai, nos resgatando, ó Deus, do pecado e nos dando uma oportunidade de nos reconciliarmos de novo contigo. Amém. Obrigado, Senhor, porque antes estávamos perdidos, estávamos esquecidos no mundo, ó Deus, sendo levados pelas ciladas de Satanás, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou e nos deu a possibilidade de sermos chamados novamente Teu Filho. Amém. E aquilo que antes era uma imagem vaga, uma semelhança vaga, ó Deus, porque o pecado tinha inundado nossos corações, hoje podemos ver a semelhança Tua em nossos irmãos, em nós, através do sangue de Jesus Cristo, ó Deus, que nos comprou e nos libertou dos nossos pecados. Amém. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, enquanto tantas e tantas pessoas, Senhor, queriam estar aqui esta manhã, outros podem, outros não podem, mas certamente há pessoas que queriam estar e não podem, porque estão em leito de hospitais, estão enfermos, estão presos, mas o Senhor nos permitiu, Senhor, acordarmos, nos reunirmos com os nossos irmãos e dizer o quão bom e misericordioso és Tu, Cristo. Amém. Que nos resgatou, que nos amou primeiro, mesmo nós ainda sendo pecadores, e nos livrou desse peso do pecado, para que hoje pudéssemos engrandecer o Teu nome, com a esperança de um dia nos encontrarmos no céu. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa oração que nós te fazemos e novamente te agradecemos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias para nós fazermos uma leitura da palavra do Senhor. Lá em João, o Evangelho de João, no seu capítulo 4. Evangelho de João, no seu capítulo 4. Versículos 35 e 36. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 31, irmãos. Uma passagem bem conhecida nossa, onde Jesus fala sobre a ceifa e os ceifeiros, importantíssimo para nós neste tempo, que diz assim: E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma coisa tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros:
Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalham e vós entrastes nos seus trabalhos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. Até aqui, irmãos, esse texto, meus irmãos, é um texto bem conhecido, mas que nós sempre devemos lembrar que aqui Jesus compartilhou os seus ensinamentos, que o momento estava pronto, a terra estava pronta para a ceifa. E ele utilizou justamente uma questão daquele momento lá que o povo passava, que era o momento de jogar as sementes na terra, para poder colher em determinado momento. E ele olhou e falou para os seus discípulos: a terra está branca. Levantai os vossos olhos e vede, as terras já estão brancas para a ceifa. E a mesma coisa que ele estava dizendo para aquele povo naquela época, meus irmãos, você que está aí na sua casa também, a mesma coisa, ele está dizendo para nós nesse tempo: o campo, a terra, está branquinha, pronto para nós ir lá lançarmos a semente. E como nós, irmãos, às vezes temos tido dificuldade de lançar essa semente, de mostrar para as pessoas que elas precisam conhecer a Cristo. E quando ele fala da semente, ele usou justamente, como eu disse agora há pouco, o lado espiritual a uma tradição judaica para o cultivo da produção de determinado alimento. Ele utilizou, sempre Jesus fazia isso, né? Como a gente hoje vê também que é importante a gente utilizar, às vezes, algum exemplo da situação atual, para que possa melhor ser entendido pelas pessoas. E Jesus usava muito isso, por isso que ele falava muitas parábolas, muitas histórias que ele contava, e ajudava com certeza a compreensão das pessoas. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é o versículo que eu disse aqui, o versículo 35 e 36, justamente nessa questão: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: olha a terra como ela está branquinha, prontinha para jogar a semente. E aí eu fico observando esse texto, meus irmãos, e é lógico que Jesus estava falando aqui da questão da evangelização, e olhando aqui para a cidade de Lima Duarte, olhando para a cidade do nosso país, como a terra está prontinha para nós semearmos também, lançarmos a palavra de Deus. Porque, irmãos, como nós lemos aqui também, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para assim que o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ou seja, tanto aquele que joga a semente, como aquele que vai colher logo depois, eles estão aptos, como diz aqui o próprio Jesus dizendo. Então nós podemos ter certeza que a palavra de Deus jamais realmente, ela jamais muda, ela é eterna, ela é fidedigna, inerrante. O que ceifa recebe galardão. Irmãos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós cumprimos aquilo que Ele tem para cada um de nós, podemos crer nisso, irmãos. Quando nós estivermos com o nosso Jesus lá na eternidade, nós receberemos galardões. Não sabemos quais são, mas como vem de Jesus, a gente sabe que é coisa boa.
que são coisas maravilhosas que Jesus tem preparado para nós lá. E outra coisa importante de se relatar aqui nesse versículo, meus irmãos, que é uma ordenança de Jesus para nós. Ele fala lá em Atos 1:8, ide, pregai o Evangelho. Ele fala para nós, vai, pregue o Evangelho, plante a semente, fale de mim, fale da minha verdade, fale da palavra de Deus, fale do reino de Deus. Se você não colher, outros talvez poderão colher. E às vezes nós deixamos de fazer isso porque nós mesmos colocamos a dificuldade. Mas eu vou lá, vou falar, eu vou perder meu tempo, a pessoa não vai ouvir, ou a pessoa vai esquecer. Quantas vezes, irmãos, nós já observamos que pessoas pregaram a palavra de Deus para muitas e muitas pessoas, e hoje as que pregaram já não estão aqui mais, mas tem muitas pessoas que dão testemunho. Hoje eu estou na igreja, porque na época tal, fulano de tal falou de mim, falou para mim de Jesus, na época eu não dei atenção, hoje ele se encontra na glória, mas graças a ele, hoje eu tenho a minha vida com o Senhor. Hoje eu tenho a minha fé firmada em Cristo Jesus, porque a semente foi plantada lá atrás. Então hoje está sendo colhido. E assim tem que ser conosco também. Você, meu irmão, amigo que está aí em casa, lembre-se de falar de Jesus para a sua família. Lembre-se de testemunhar de Jesus para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham em determinado local e a maioria dos seus colegas de trabalho nem sabe que eles são cristãos. É aquele crente que nós falamos 007, né? Ninguém conhece, ninguém sabe. Ele só é cristão, crente, realmente quando está na igreja, quando está congregando entre irmãos. Eu sempre gosto de lembrar, né? Quando nós estamos na igreja, ser crente na igreja é muito fácil, né? Comungamos da mesma fé, da mesma atitude. Agora o problema é lá fora. Quando nós estamos lá com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, e a gente às vezes fica com medo, às vezes nós ficamos preocupados, às vezes nós ficamos arrumando várias desculpas para não falar de Jesus. E Ele vai cobrar isso de nós, irmãos. Quando nós estivermos lá no grande dia, diante do Senhor Jesus, no grande juízo que nós todos passaremos pelo juízo de Deus, Ele vai nos cobrar. Você poderia ter falado mais de mim. Você poderia ter mostrado para as pessoas que elas precisavam se converter, precisavam mudar as suas vidas. E tem muitas pessoas que não estão aqui comigo porque você deixou de falar. Eu creio nisso, viu, irmãos, que Jesus vai nos cobrar. E essa palavra aqui, quando ele fala lá para os seus discípulos, e é interessante quando ele usa aqui, faltam 4 meses para a ceifa, ou seja, vocês vão postergando as coisas, vão deixando, daqui 4 meses eu faço isso, daqui a 4 meses eu falo aquilo, eu quero trabalhar na obra do Senhor, mas vou esperar virar o ano, nós já estamos em outubro, já novembro, né? Hoje já é novembro, deixa que a partir de janeiro, fevereiro, depois das férias, eu começo a fazer isso. Muitas vezes nós deixamos, que é a tal da procrastinação que chama, né? A gente vai deixando as coisas acontecendo e vai só adiando, até que chega um determinado momento que podemos não fazer mais, ou não temos mais oportunidade, ou nem estarmos aqui mais, ou aquela pessoa que Jesus colocou no nosso caminho para nós evangelizarmos, já não está neste mundo mais. E aí já não tem jeito. Então nós, como igreja, meus amados irmãos, nós temos essa responsabilidade de falar de Jesus, de testemunhar, principalmente o testemunho cristão. Muitas vezes nós não falamos nada, mas a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar as coisas, conduzir a nossa vida, já é uma forma de evangelismo. Já é uma forma de mostrar para as pessoas que aquela pessoa ali realmente tem Jesus no coração. E hoje nós temos sentido falta disso.
Nós temos sentido falta de pessoas que realmente testemunham da fé em Cristo, que não tem vergonha de falar que é cristão, que não tem vergonha de carregar uma Bíblia debaixo do braço. Hoje muitas pessoas vão às igrejas como se estivessem indo para uma festa, só com o celular na mão. Não que eu sou contra o celular, nada disso. A mesma Bíblia que está no celular é a mesma Bíblia que está aqui em papel. Mas o fato é o testemunho nosso, do nosso viver, da nossa vida. E isso é muito importante para que nós possamos levar o Evangelho para as pessoas. Talvez um familiar nosso, que nós temos orado muitos anos para que Deus toque no coração dele, para que o Espírito Santo de Deus mova aquele coração para ele conhecer Jesus, mas nós só oramos. Nós não tomamos a atitude de falar de Jesus para eles, porque talvez vai magoá-los, talvez eles vão ficar chateados, talvez eles vão ficar tristes e vão até ficar com raiva de nós. E aí nós deixamos de falar. Talvez numa festa de final de ano, lá está toda a família reunida, alguns ainda com as coisas da carne lá envolvidos, e nós deixamos talvez uma oportunidade de falar de Jesus ali naquele momento, porque talvez temos medo, sei lá, alguma coisa que tenha nos impedido, mas nós precisamos vencer essa dificuldade. Nem que seja no início da festa lá, a gente falar com quem está organizando a festa, vamos fazer uma oração primeiro, vamos dar uma pequena palavra, vamos trazer o lado espiritual primeiro. Aí a gente faz a nossa parte, fala de Jesus, testemunha de Jesus, e depois eles continuam na festa deles lá e o Espírito Santo vai tocando no coração de cada um deles. Então eu quero finalizar, meus irmãos, lendo aqui para os irmãos João 3,17. Um texto que nos fala muito, irmãos, quando Jesus mesmo está falando, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não veio aqui a este mundo para nos condenar. Ele não veio a este mundo para apontar o dedo para nós, que somos pecadores, que somos falhos, que dependemos de nos converter, de mudar a nossa vida. Ele veio sim para salvar. Ele veio sim para mostrar para nós que todos temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Hoje a palavra tem sido pregada praticamente para o mundo todo, através da internet. Então não vai ter desculpa para as pessoas que, quando estiver lá no dia, mas ninguém falou de Jesus para mim. Vai ter sim, para nós que não falamos, isso eu creio, que ele vai cobrar de nós. Mas também não adianta a pessoa falar assim, mas ninguém falou de mim, meu irmão era isso, mas nunca falou de mim. Mas você ouviu falar de Jesus, você conheceu a Bíblia Sagrada, você conheceu a palavra de Deus. Por que também você ficou esperando outro falar? Então ambos vão ser cobrados. Nós, que eu acho que nós ser até mais rigoroso, porque é uma ordenança de Jesus para nós, ide e pregai o Evangelho, fale de mim, testemunhe de mim. Então ele vai ser mais rigoroso conosco, porque nós estamos deixando de fazer aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos, mas também as pessoas vão ser cobradas também. Porque hoje em dia não tem mais essa... eu nunca ouvi... Tem sim, né? Às vezes alguns lugares muito longe, de tribos indígenas e tantos outros lugares aí que talvez tenha ainda no Brasil e no mundo, que não chega internet, que não chega... Mas hoje nós temos um trabalho missionário muito bom, que leva pessoas para essas ribeirinhas, locais ribeirinhos, todos do nosso país, para falar de Jesus. Então Jesus veio para isso, irmãos. Ele veio para nos salvar. Sempre lembramos que Jesus curou enfermos, que Jesus ressuscitou mortos, que Jesus expulsou demônios. Tudo isso ele fez. Mas ele fazia durante a caminhada dele. Não era eu vou lá naquela cidade que eu preciso lá expulsar os demônios, eu preciso curar fulano de tal,
Não, era pelo caminho, que ele ia lá na cidade para pregar o evangelho. Aí durante a caminhada dele que apareciam as pessoas, e aí ele ia fazendo algo a mais do que a missão que Deus tinha dado para ele. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, para que nós possamos realmente cumprir a nossa missão. Você que está aí na sua casa, meu irmão, lembre-se disso. É uma ordem de Jesus para nós, de falar dele, de cumprir o ID de Jesus, testemunho de Jesus, fale de Jesus, mostre para as pessoas que elas são pecadoras, que todos somos pecadores e que necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Então que nós possamos olhar como Jesus ensinou para nós e vermos os campos branquinhos, prontinhos para a ceifa. E Lima Duarte é um campo desse, irmão, branquinho. Tem muitas, mas muitas pessoas aqui que precisam conhecer a verdade do Senhor, que precisam conhecer que Jesus Cristo é o único, ele não é um caminho, né? Nós até vamos falar um pouquinho hoje à noite sobre isso. Ele é o caminho. É diferente o artigo, né? Artigo indefinido, quem? Vários. Agora quando fala o, é o único, né? Ele é o caminho, ele não é um caminho. Então que Deus nos ajude, nos abençoe para isso. Antes de nós irmos para a nossa EBD, vamos fazer mais uma oração de intercessão. Eu quero colocar aqui diante do Senhor, mais uma vez, a vida dos nossos irmãos, para que Deus abençoe a dificuldade que estamos tendo de estar na casa do Senhor. Vamos orar também pelo fim dessa pandemia. Precisamos orar por isso, irmãos, porque está todo mundo falando que passou as eleições, vai se fechar tudo de novo, né? Que vírus é esse, irmãos? Que só na eleição que ele está escondidinho, guardadinho ali. Não, por enquanto não vou mexer com ninguém. Deixa acabar a eleição e eu volto com toda a força de novo. Como é que a gente entende um negócio desse, né? Um vírus que no carnaval ele some, aí tem carnaval, aí fecha. Aí agora tem eleição, ele some de novo, acabou a eleição, ele volta ativa. Tem uma coisa muito estranha por trás disso tudo, né? Que nós não sabemos o que é, mas tem. Se realmente fechar tudo depois da eleição, aí que nós vamos ter certeza que tem alguma coisa por trás de tudo isso. Porque hoje nós observamos, ontem eu estava vendo um videozinho lá na cidade de Barra Mansa, velho, a quantidade de pessoas lá na rua, assim, uma colada na outra, com bandeira, fazendo campanha política. Lá no Rio também. Oi? No Rio também. Mas... E cadê o vírus? Cadê o distanciamento? Muito sem máscara, do jeito normal. Então, se fechar mesmo depois da eleição, a gente vai ter certeza que alguma coisa tem isso tudo aí. Então, vamos aclamar a Deus, porque é o único que nós realmente podemos confiar com todo o nosso coração e que Ele possa jogar isso por terra, que logo, logo nós possamos ficar livres dessa situação e continuarmos a nossa vida aí falando de Jesus, trabalhando na obra do Senhor e também nas nossas vidas seculares, dando glórias ao Senhor. Quero também mais uma vez agradecer a Deus pela vida da Eren, da nossa irmã Tereza, do nosso irmão Rodolfo. Que Deus abençoe os irmãos. Sinto sempre felizes de estar aqui, porque aqui é a casa do Senhor, né? E que vocês possam se sentir sempre bem aqui entre nós e voltarem mais vezes, né? À noite, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo e contamos com a presença dos irmãos para estarmos juntos cultuando ao Senhor. Alguém gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento para nós estarmos orando? Eu quero agradecer pelas bênçãos, livramentos, em especial pela vida da minha mãe, fazendo 50 anos hoje. Hoje? Que bênção, hein? Pela vida do meu padrasto também, que está sendo operando de uma cirurgia. Foi um sucesso, graças a Deus. Amém. Eu queria pedir pelas famílias. Amém. Pelas famílias. Não, já fui mais tenho estado atingido. Principalmente de pessoas que são cristãos em lares divididos. Complicado. Verdade. Eu quero pedir para os livramentos, né, e pelas as coisas, né, que estão acontecendo nesse mundo, né, toda essa pandemia, né, que a pandemia está atingindo muito criança também, né, e está muito pouco para as crianças. Verdade. Então, para os santos de Deus, né, colocar uma paz e tirar esse vírus, que as pessoas conformem, né, que essa vida normal
Nós temos que orar muito pela nossa família mesmo, né? Todos nós temos os nossos... Eu costumo falar, nós ouvimos também, né, que toda família tem seu problema, só muda o endereço, né? Então vamos lá. Deus, nosso Pai. Mais uma vez nós estamos, Pai, orando, clamando, nos prostrando diante da grandeza do Senhor, Deus, nesta oração de intercessão, Deus, colocando todos os pedidos que aqui foram externados, Deus, e também aqueles que ficaram lá nos nossos corações, que nós não falamos. Que Deus, o Senhor, em nome de Jesus, contemple, Deus, esses pedidos, esses agradecimentos, e que o Senhor possa atendê-los, Pai, conforme a Tua soberania, Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor também, mais uma vez, a questão dessa pandemia, deste vírus, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abençoe para que esse mal seja eliminado da nossa terra, Deus. Abençoe a vacina, Deus, seja da onde que ela vier, que ela seja abençoada pelo Senhor, para que todos nós possamos, Deus, tomá-la e ficarmos imunes a este vírus, Deus. E se há algo, Pai, por trás disso, as maldades humanas, Deus, que sabemos que existe, que o Senhor possa estar jogando isso por terra, Deus, para que acabe essas coisas, Deus. Não entendemos, às vezes, muitas situações que têm acontecido em relação a este vírus, Deus, mas uma coisa nós cremos, Pai, que o Senhor nunca, nem irá, jamais perder o controle de nada, Deus. Tudo está sob o absoluto controle do Senhor, e cremos também, Deus, que no momento certo o Senhor irá nos livrar dessa situação, Pai. Deus, muito obrigado mais uma vez pela vida da nossa irmã Tereza, do irmão Rodolfo, também da Érica, que está aqui conosco nesta manhã, Pai, que o Senhor, na tua infinita bondade e misericórdia, continue os abençoando, os protegendo, os guardando de todo mal, Senhor, e que a palavra do Senhor venha sempre, Deus, fazer guarida nesses corações, Pai. Também lhe agradeço pela vida do irmão Botelho, da irmã Fernanda, da nossa irmã Manuela, Deus, glórias sejam dadas ao Senhor por essas vidas. Também coloco diante do Senhor a vida dos nossos irmãos que estão em casa, Deus, e da mesma forma lá esteja o Senhor abençoando cada uma delas, Pai. Deus, também nós oramos, como o irmão Luteiro pediu, também a irmã Tereza, Deus, pelas famílias, Pai, uma instituição criada e abençoada pelo Senhor, mas que é grandemente atacada pelo inimigo, Deus, também pelas crianças, pelos idosos, Pai, nós colocamos diante do Senhor essas vidas, que o Senhor continue cuidando de cada uma delas, Pai, incluímos os jovens, os adolescentes, Deus, que a Tua bendita palavra venha também encontrar esses corações, Pai. Deus, também de forma especial, nós agradecemos, Deus, pela vida da mãe da nossa irmã Fernanda, Deus, que hoje completa-se mais um ano de vida. Glórias sejam dadas ao Senhor, Deus, por esta vida. Deus, muito obrigado pelo ano que o Senhor concedeu a ela, que ela possa ter ainda muitos e muitos anos de vida, e que ela venha, Deus, ao pleno conhecimento da Tua verdade, assim como todos os demais familiares, Deus. Também agradecidos somos pela cirurgia do padrasto da Fernanda, Deus, que o Senhor também entre lá com as Tuas provisões, com a Tua providência, para que ele fique totalmente recuperado, Deus, e que eles venham dar honra e glória sempre ao nome do Senhor, Deus. Muito obrigado por essas vidas, muito obrigado por cada família aqui representada, Deus. Nós também sempre lembramos de colocar diante do Senhor a nossa igreja, os trabalhos dessa igreja, Deus, a vida dos irmãos, Pai. Deus, o Senhor bem conhece a situação de cada um, Pai. Pedimos ao Senhor que visite cada um neste momento, levando, Deus, aquilo que eles precisam. Nós precisamos, Pai, pois sempre precisamos do Senhor. Isto não podemos negar jamais, Deus. E que o mundo, Deus, possa entender essa verdade, que precisam do Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. É a oração que nós fazemos, Pai. Pedindo ainda, Deus, pela nossa EBD, que nós estaremos iniciando neste momento, uma belíssima lição. Que o Senhor abençoe, como já tem abençoado o nosso irmão, estará nos abençoando, Deus, através dessa lição nesta manhã. Que possa, Deus, fazer diferença nas nossas vidas.
É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, está com a palavra. Que Deus abençoe o irmão para essa lição que nós iremos fazer a partir deste momento. Com certeza será a bênção. Se você quiser pegar a amarelinha aí, já passei, está higienizado já, tá? Som. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a você que está de casa, nos ouvindo. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de podermos compartilhar o que Deus ele tem colocado nos nossos corações. A lição vai ser a 2 dessa nova revista. Tem sido uma bênção, cada tema é assim, muito bom, muito gostoso de poder aprendermos cada dia mais da parte do nosso Deus. Amém? Quem não tem a revistinha, o pastor vai colocar aqui, né? Data show. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Deus, queremos colocar dentro de Ti a Tua palavra. Ó Pai, que em nome de Jesus ela venha produzir frutos em nossos corações, para que venhamos aprender mais e mais de Ti. De mim mesmo, ó Pai, Tu sabes, Tu conheces a minha fraqueza, eu não tenho nada para oferecer para o Teu povo. Mas creio que o Teu Espírito Santo vai te falar segundo aquilo que o Senhor quer, e não aquilo que queremos ouvir. Faz a Tua vontade nesta manhã. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto base dessa revista, dessa lição 2, ele é um pouco longo. De modo que eu não vou ler ele todo, porque senão vai tomar muito tempo. Então eu vou ler as partes mais importantes. Que é o início, que é o 37, versículo 37, o capítulo 37, que fala sobre a forma que levou o nosso ator principal, diga-se assim, dessa história, que é o José, o que levou ele a ser vendido como escravo. Vamos falar sobre ele na casa de Potifar, vamos ver sobre ele na casa de Potifar, depois na prisão e depois ele já diante de Faraó. Começa no capítulo 37, que diz assim: E Jacó habitou nas terras de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. 37 de Gênesis, tá, irmãos? Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este, jovem, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. José era aquele camarada que o pai amava muito, aquele filho extremamente correto com as coisas, e quando via alguma coisa errada, seus irmãos, obviamente, ele falava para seus pais. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que os outros, os seus irmãos o aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o seu pai e disse: Que sonhei este que sonhaste?
Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar rebanho de seu pai junto a Siquém, depois da terra de José. Não apacentam os seus irmãos junto de Siquém? Aliás, disse, pois, Israel a José: não apacentam, pois, os teus irmãos junto a Siquém? Vem, envia-te ele a eles. E eles lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom, e José veio a Siquém. E achou o varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou o varão, dizendo: que procuras? E disse ele: procuro meus irmãos, dize-me, peço, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes de chegar, eles conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador, morre. Vinde, pois, agora, matemo-nos e lancemos numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrar das mãos e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma campanha de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram a José do Egito. Tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tomou seus irmãos e disse: o moço que aparece. E disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs em pano de saco sobre os seus ombros, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar, e recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas o venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Interessante que os ismaelitas eram filhos e descendentes de Ismael. Ismael, o filho de Abraão, foi jogado no deserto junto com a mãe. Então, de certa forma, eram parentes. Amados, essa primeira parte da história nos leva a ver como que José ele foi parar no Egito. Ele foi vendido, tal qual Jesus foi traído pelo valor de um escravo naquela época. José também foi. Mas o interessante de tudo isso é que a história nos conta que o pessoal foi peregrino durante 450 anos em terra alheias. E para contar esses 450 anos, conta-se desde a época que Abraão saiu da terra do pai dele. Então ele já estava em terra estranha. 430 em algumas versões, alguns versículos esporádicos,
conta-se a partir da data de nascimento de Isaac, porque até então era incerto de quem seria a descendência de Abraão, porque a sua esposa era infértil quando ela teve Isaac, aí conta-se a partir dali. No entanto, irmãos, o tempo que José passou no Egito, ele foi reconhecido por Deus, achou graça diante do Senhor, e com isso ele torna-se governador do Egito. E os seus irmãos foram lá, usufruíram do que ele tinha conseguido, e eles não consideravam aquilo cativeiro, eles não consideravam, porque eles estavam bem. Só que José, com tudo que tinha, ainda dizia assim: olha, um dia Deus ele vai mandar alguém aqui, ele vai levantar alguém, vai tirar vocês, e quando isso acontecer, eu não quero nem que meus ossos fiquem aqui. Não quero nem que meus ossos fiquem aqui. Tira e leva para a terra prometida. É estranho pensar, irmãos, isso é uma pergunta, é estranho pensar que nos dias de hoje isso acontece. Nós somos daqui. Tem cristãos que não pertencem, quando eu digo que tem cristãos que não pertencem a essa terra, porque tem pessoas que se dizem cristãs, mas tem cristãos que não pertencem aqui, e por terem situações boas, financeiramente falando, terem sonhos, terem propósitos ainda com essa terra, não considera cativeiro aonde a gente vive. Acha que está bem, porque tem uma situação boa. Mas, assim como José, mesmo que eu e você tenhamos alcançado graça da parte de Deus, ainda não pertencemos a esse mundo, não somos daqui. Vivemos em terras estranhas, somos prisioneiros do pecado, das ações do maligno, das opressões de pessoas que pertencem a esse mundo. Então, deveria ser natural para o ser humano que é nascido em Cristo, recebendo assim o Espírito de adoção da parte de Jesus, podendo se achegar a Deus, chamar ele de Pai, sentir falta da casa dele, querer encontrar com o Pai dele. Deveria ser natural para nós. Mas os cristãos ainda almejam continuar nesse mundo. Tem pessoas que têm projeto, plano para a vida toda, mas não tem projeto para quando chegar no céu. E em certa passagem, quando o homem ele derruba tudo que tinha ganhado para fazer galpões maiores, para estocar ainda mais coisa e depois viver dela, aí Deus diz assim: olha, louco, dessa noite pedirão a tua alma, e tu, o que tu tem guardado, que você ajuntou, para quem será? Todos nós que estamos juntando tesouro no céu, para quem será? Essa introdução, irmãos, essa comparação, ela cai muito bem, porque um verdadeiro servo do Senhor, ele não perde a visão e muito menos o propósito, mediante as dificuldades ou as felicidades que ele tem. E tem cristãos que ele está numa dificuldade aqui, ele está num buraco aqui tem um buraco. Deus ele coloca uma ponte só para ele passar do buraco, mas ele tem que chegar no castelo, na mansão celestial, que é onde o Pai está. Aí ele passou do buraco, chegou aqui, aí tem uma pousada. Aí ele chegou naquela pousada e não quer sair mais. Esquece que ele é filho do rei, tem que ir para a mansão celestial. Não, ele quer continuar naquela pousada. Mesmo ele tendo que trabalhar, mesmo muitas vezes ele tendo que pecar contra o Deus dele, mesmo muitas vezes ele tendo que sofrer, passando tristeza, perdendo os entes queridos. Temos dias que estamos felizes, mas na maioria das vezes enfrentamos dificuldades. Temos que ficar presos dentro de casa por causa de uma pandemia que normalmente só se acontece na igreja, só existe separação aqui dentro da igreja, você não vê na rua. Não estou criticando as pessoas que têm negócios fora, mas é o que vemos, que esse rigor só existe dentro da casa do Senhor. Não existe uso de máscaras dentro de bares, não existe limitação de pessoas em locais que vemos por aí, mas dentro da igreja somos obrigados a fazer isso. Está errado, irmão? Não, claro que não. Como cristãos temos que obedecer à lei e temos que nos precaver e cuidar da nossa saúde. Mas veja só, você está aqui dentro da igreja, às vezes a pessoa não vem para a igreja com medo de pegar um coronavírus, se previne, fica dentro de casa, usa máscara, passa álcool na mão,
E o camarada está lá exposto a tudo e vai, passa por você e coloca você. É complicado. Então, essa primeira parte, ela nos mostra como que José foi parar no Egito. Eu iniciarei aqui a lição e no decorrer dela, os versículos e capítulos que estão embutidos na lição mostram como que José também foi parar diante de Potifar e também como que ele foi parar na prisão. Você pode acompanhar aqui, tá? Quando a adversidade é a injustiça, quando a dificuldade que você enfrenta é a injustiça, você já prestou atenção no jogo de futebol? Quando às vezes o juiz dá um pênalti que não era para ter dado, por isso que o teu time perde, você fica aborrecido e acha aquilo muito injusto. E a gente às vezes fica muito chateado. Eu particularmente não sou muito fã não. Até gosto assim, mas não ligo muito não. Mas o que aconteceu com José foi trocentas vezes pior. Na lição anterior, aprendemos o sentido da aprovação em relação à missão na vida de Abraão. Vimos que o livro de Gênesis, ao tratar sobre os começos, tem como objetivo apresentar o modo como Deus restaura o relacionamento do homem consigo mesmo a partir do patriarca Abraão. Podemos aprender 3 lições do episódio do sacrifício de Isaac. Primeiro, as provações são inerentes à vida humana. Segundo, a obediência incondicional, fruto da adoração e da gratidão, auxilia-nos na superação das adversidades. E a última lição é preciso confiar em Deus. A lição de hoje fala sobre José, o segundo filho mais jovem de Jacó, e também o seu preferido, otorgando direitos que comumente eram dados ao primogênito. Na história, o que nos salta aos olhos em primeira mão são os atos de injustiça que, grosso modo, é a violação dos direitos de alguém, odiado pelos seus irmãos, foi vendido para mercadores, escravos de escravos, e mesmo depois de outras injustiças, emergiu como governador do Egito. Através da vida de José, aprendemos que o sofrimento não importa quanto seja injusto. Desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. Como o filho mais novo de José, era autoconfiante em excesso. Sua confiança aumentada pelo fato de ser o filho predileto de Jacó e conhecer o desejo de Deus para a sua vida. Era insuportável para seus 10 irmãos mais velhos que por fim conspiraram contra ele. Primeira lição que eu, lendo essa revista, e acredito que os irmãos também lendo, deve ter aprendido José, ele tinha autoconfiança e acima de tudo ele confiava em Deus. E pelo fato de ele entregar completamente a vida dele a Deus, Deus o amava e o abençoava. Com isso, os 10 irmãos dele o detestavam. A primeira dificuldade que o cristão ele enfrenta, a primeira dificuldade que o cristão enfrenta por servir a Deus é dentro da casa dele. Eu lembro que quando eu dei o meu primeiro passo para Cristo, meu pai, só Jesus. Todo dia ele falava, todo dia. Pai, mãe, irmãos. E essa perseguição que nós sofremos, enfrentamos e é natural. Mas parece injusto aos nossos olhos. Porque quando mudamos, fazemos as coisas mediante a vontade de Deus, somos afligidos por coisas do mundo. Não deveria Deus ser o nosso protetor e nos ajudar? Quem de nós nunca escutou alguém dizendo assim, olha, na época que tu bebia, tu não adoecia, agora tu está doente. Ou quando você está passando uma dificuldade financeira, a pessoa diz, mas cadê teu Deus? Eu pego teu dinheiro e dá todo na igreja. Já escutei muito meu pai falar isso. E algumas outras pessoas também. No entanto, a autoconfiança moldada pela dor e aliada a um conhecimento pessoal de Deus permitiu que José sobrevivesse e
prosperasse. Amados, não importa a dificuldade que você está passando, não interessa o caminho que vem pela tua frente, o importante é quem é que está andando com você. José entendia isso, ele sabia quem é que estava com ele. A sabedoria e a confiança são marcas indeléveis que caracterizam a personalidade de José, ganhando o coração de todos que o cercavam: Potifar, o capitão da guarda, o palácio, os outros prisioneiros e o rei. E após muitos anos, também os seus 10 irmãos, que conheceram José, logo perceberam que Deus estava com ele em qualquer coisa que fizesse. Gênesis 39, 2. Deixa eu abrir aqui para você. O Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Amados, a história de José se desenrola com ele sendo vendido como escravo pelos seus irmãos e no meio daquele povo sendo comprado por Potifar. Potifar viu que o homem era sábio, que o jovem era sábio, José tinha 17 anos, colocou ele dentro de casa como escravo e ele era uma pessoa tão justa, tão honesta e fazia prosperar tanto que ele colocou sobre tudo que ele tinha. Não, a partir de hoje tu vai tomar conta da minha casa. Certamente, por ser eunuco, capitão da guarda de Faraó, ele era um homem muito ocupado, não tinha tempo de fazer as coisas, deixou ele como uma espécie de mordomo. E tudo quanto José fazia era próspero. O tema sobre a justiça é recorrente na palavra de Deus em seu relacionamento com Israel. Deus age para a salvação de Israel, libertando do contexto de escravidão e promulgando uma lei de amparo aos órfãos e viúvas. Preste atenção, tudo que Deus representa é a justiça. Deus ele não suporta a injustiça. Êxodo, deixa eu abrir aqui para não falar, ficar só nas minhas palavras. Êxodo 22, a partir do 21 até o 24. Diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito, e nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Quando Deus ele tira o povo dele do Egito, ele dá algumas ordens, e dentre elas ele diz: olha, quando chegar alguém aqui que for estranho, trata bem. Se você tratar mal, eu vou te castigar, porque você foi estrangeiro no Egito e eu te abençoei, eu garanti a tua vida lá onde você estava. E outra coisa, você tem que respeitar e abençoar também a viúva, porque senão eu vou fazer das tuas mulheres viúvas também, teus filhos ficarão órfãos. Então Deus era justo em tudo que ele fazia, ele era muito justo em tudo que fazia, não, em tudo que faz. Deus é muito justo. Desse modo, Israel, um povo redimido, é escolhido para descrever a atividade redentora de Deus, assumindo o papel de resgatador. Lembra que o pastor falou que muitas vezes a gente não precisa pregar, que o nosso exemplo de vida faz com que a gente transmita a mensagem de Deus? O autor está falando a mesma coisa aqui. Uma nação que vivia oprimida, escrava, doravante resgatada pelo poder de Deus, passou a ser a expositora do amor de Deus, levando o exemplo que recebeu da parte de Deus. Deus o abençoou, guardou as suas viúvas, abençoou seus órfãos, guardou enquanto estava em terra estranha e deu ordem para que eles prosseguissem com aquele exemplo. Com isso, Israel passou a ser a nação que levou a mensagem de Deus. Todavia, vou pular aqui para o outro parágrafo. Todavia, observamos no texto em estudo que a injustiça é uma constante na vida do nosso personagem, contrariando aparentemente a aceitativa de que Deus não tolera a injustiça. O autor frisou uma coisa interessante. Por que Deus, sendo tão justo, permitiu que
tantas injustiças acontecessem na vida de José. Tantas injustiças acontecessem na vida de José, uma atrás da outra. Como entender um Deus justo que permite tamanha injustiça com seus filhos? Em tempos de pandemia, o autor até citou o exemplo da pandemia, é isso que parece, não parece injusto. Não parece injusto que a igreja tenha tantas limitações, não possa ter gente aqui, enquanto os outros lugares têm. Não parece injusto. Não parece injusto que a maioria das pessoas que paguem por essa pandemia sejam as pessoas de classe pobre, de classe baixa. As pessoas ricas continuam sendo ricas. Não parece injusto que esse afrouxo da parte das lideranças, dos governadores, prefeitos, sejam apenas quando convém a eles? Na época que não convém, fecha tudo. Não parece injusto instalações que foram feitas não para protegermos de pegarmos esse vírus, mas foram feitas para arrecadar dinheiro da parte do Estado, para trazer dinheiro esse que muitas vezes nem sabemos para onde vai, né? E como se não bastasse, quando as pessoas despertam um pouco para as coisas ruins que têm acontecido no nosso Brasil, principalmente no Brasil, eu falo Brasil porque eu sou brasileiro, porque estamos aqui, aí vem campeonato brasileiro, vem carnaval, o povo esquece tudo, né? O povo esquece tudo, o povo está pronto para se levantar e dizer: a gente não aceita mais isso. Aí o cara chega e diz assim: ó, o campeonato brasileiro começou, vou liberar ele, vai dar tudo certo agora, o Brasil voltou a jogar futebol. Não parece estranho, irmãos, que lá no exterior essa pandemia já estava matando muito, mas semanas antes do carnaval ela não podia fazer nada aqui, porque o Brasil era um país tropical, então não tinha importância ter carnaval. Aí depois teve carnaval, ela se alastrou como uma praga, matou inúmeros brasileiros e aí fomos restringidos. Se tivéssemos tomado cuidado antes, talvez não tivéssemos passado tudo isso, mas passamos. E não parece injusto que agora que as coisas começou a aparentemente ser mais liberais mediante as eleições? É complicado. Aí vem a pergunta: e onde está Deus diante de tudo isso? Primeiro tópico da lição: injustiça no meio da família. A primeira dificuldade que o cristão enfrenta é no meio da família. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa, carregar pertences durante uma viagem ou até mesmo servir como seguro de um empréstimo. A maioria das túnicas iam até os joelhos, as mangas eram curtas, eram apenas de uma cor. Já a túnica de José provavelmente era do tipo utilizado pela realeza, mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos, demonstrando um cuidado especial de Jacó para com José. E ainda que o favoritismo familiar seja um agravante nas injustiças cometidas contra José, não justifica tamanha atrocidade cometida contra seus irmãos. Ainda que os irmãos estivessem enciumados por tudo quanto Jacó fazia para José, não justificaria os irmãos terem tentado matar, tirar a vida de José e o vender como escravo. Mas fica uma lição para nós: você cristão, você servo do Senhor, e você que também não é, que ainda não optou por servir ao Senhor, mas que está nos escutando esta manhã, não trate seus filhos diferentes, procure tratar todos iguais. Não tenha favoritismo, não cause discórdia no meio da tua família. Porque quando se cresce num ambiente em que um parece ser mais amado que o outro, pode acontecer esse tipo de problema. José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, está lá em Gênesis 37, 28, onde após uma série de dificuldades tornou-se ministro de Faraó e salvou os próprios irmãos de seus pais da fome, trazendo-os para Gozém. José morreu com 110 anos e seus ossos foram levados a Siquém. A família é uma instituição sagrada para Israel e de igual modo para os cristãos. No contexto do antigo Israel,
A felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. Entretanto, o favoritismo em família pode criar inimizade entre irmãos, sendo fonte de estresse para todos os membros, como ocorreu na família de Jacó. A primeira injustiça que José sofreu foi no meio da sua família. Foi vendido como escravo. As pessoas tinham ciúme dele, porque ele tinha sido escolhido pelo seu pai e Deus o escolhera para abençoar também. Amado irmão, amada irmã, não fique triste quando o teu irmão do lado, quando o teu vizinho ganha uma bênção, tem um emprego bom, tem um carro bom, uma casa boa. Fique feliz por ele, porque talvez eu e você não alcancemos aquilo que o nosso coração deseja aqui na terra, mas certamente há um Deus justo, maravilhoso, que nos comprou com o preço do sangue do Filho dele, e certamente teremos todos de igual modo mediante a ele. E aquilo que foi preparado para nós desde o princípio da terra está lá nos esperando. Não espere recompensas aqui da terra, não espere que as pessoas te reconheçam, não espere que os teus familiares te reconheçam. Se acontecer assim, amém, é bênção. Mas se não, se lembre que Deus te ama, que Deus te escolheu e não há privilégio melhor nessa terra. Talvez o teu pai aqui da terra não te ame, ou aparentemente não te ame, mas o teu pai te conhecia desde o dia que você foi formado na ventre da tua mãe, como está escrito lá em Jeremias. Esse sempre te amará. E ele deu o único filho que ele tinha. E Cristo nos amou, deu a vida por nós, sendo ainda nós pecadores. Não tem privilégio melhor que esse. Mesmo que todas as pessoas do mundo te aborreçam, se você servir a Deus, você tem a certeza que o dono de tudo, fundador de tudo, criador de tudo, ele te ama. E isso para o cristão deveria ser o suficiente. Injustiça no trabalho. Isso é muito bom, porque sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem aquela pessoa que é parente de não sei quem, não sei quem, não sei quem. A pessoa não vai deixar de demitir o irmão, um estranho para demitir o irmão dele, né? É muito complicado, a pessoa tem que ser muito justo para fazer isso, né? Sempre tem aquele dia que o patrão está meio chateado com o problema e tudo. E José, ele também passou por essa injustiça, ele foi injustiçado no trabalho. Lá em Gênesis 39, 19. O Egito Antigo era uma terra de grandes contrastes. As pessoas que eram ricas eram muito ricas, absurdamente, e as que eram pobres eram absurdamente pobres. Quase não havia um meio termo, não tinha isso de classe média igual temos hoje. Ou a pessoa era escrava ou a pessoa estava de boa, muito bom. José encontrou-se servindo a Potifar. José era um homem inteligente, um homem abençoado por Deus, e ele foi comprado por Potifar, um oficial muito rico a serviço do faraó. As famílias ricas possuíam muitas casas bonitas, de 2 ou 3 andares. Nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado a ser acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual. Olha isso. Irmãos, você não tem noção do que é, quer dizer, talvez tenha, eu tenho uma leve noção do que é você ser acusado por uma coisa que você não fez. Isso é muito ruim. E assim, por um bom tempo da minha vida causou um desgaste muito grande. Eu levei um tempão mesmo para poder conviver com isso. E o pior, rapaz, olha, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém tem alguma coisa contra o outro, ele pega a rede social, não sei se o senhor já percebeu, pastor? Ele pega e coloca no Facebook, fulano fez isso. E às vezes quando descobre que está errado, você já viu alguém pedir desculpa pelo Facebook? Eu nunca vi. Você já viu alguém pedir desculpa pelo Facebook, pelo WhatsApp, essas coisas assim? Pelo WhatsApp só se for em particular, no grupo eu nunca vi, não. O ser humano ele tem facilidade para ofender as pessoas. A mulher de Potifar viu que José era muito bonito, queria ficar com ele, ele não quis. E ela o acusou de tentar estuprá-lo. Olha aqui isso. Olha que coisa. Diferentemente de Rubem, que ficou, se você
marca aí na tua Bíblia, depois você lê lá Gênesis 25, 22, você vai ver que Rubem ele ficou com a concubina do pai dele. E se você ler Gênesis 38, do 15 ao 18, você vai ver que Judá ficou com a nora dele. Diferentemente desses dois, que mediante a provação, mediante a dificuldade, cedeu as características da carne, José não. José foi diferente. José age com integridade diante do seu Senhor e diante de Deus. Vamos ler o que aqui tem escrito em Gênesis 39, 6 a 9. Gênesis, eu tenho usado meu celular, mas eu particularmente não gosto muito de ler a Bíblia. Gênesis 39, do 6 a 9 diz assim: e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse a mulher ao seu senhor, disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra meu Deus? Olha isso, irmãos. Coisa maravilhosa. Os irmãos de José procuraram um problema. Nem esperaram o problema chegar até eles. Eles procuraram pecar contra Deus, contra o pai. Procuraram pecar contra Deus, contra a nora. José não, ele estava fazendo o trabalho dele. Muitas vezes você vai estar fazendo o seu trabalho e o problema vai te procurar. E mediante aquilo, irmãos, ele poderia ter até ficado com a mulher de Potifar, pensando, ele nunca vai descobrir. Mas, amados, para onde eu iria, para onde você iria para se esconder dos olhos do Senhor? Sabe aquilo que o coração tenta fazer contra Deus? Ah, mas o pessoal da igreja não vai saber, o pastor não vai saber. Mas aonde você iria para se esconder dos olhos do Senhor? E acertadamente José diz: olha, o problema maior não é nem você. Mesmo o teu esposo me deixando tudo aqui por minha conta, ninguém aqui manda mais do que eu, e a única coisa que me proibiu foi você. Mas o problema maior, como é que eu poderia fazer isso contra meu Deus? Agora, isso veio da boca de uma pessoa que foi vendida como escravo. Ele estava como escravo, irmão. E às vezes, porque a gente pega o nosso emprego, a gente chega praguejando a Deus: ah, eu não vou mais para a igreja não, o Senhor não me ama. Deus, ele não gosta mais de mim não. Se ele gostasse, eu não tinha perdido meu emprego. Eu perdi. Isso é injusto, eu não vou mais não. Ah, minha esposa está chateada comigo, não sei o que lá, e tem um monte de coisa. As pessoas na antiguidade adoravam a Deus pelo que Ele era. A nossa geração tem sido uma geração fraca, porque adora a Deus pelo que Ele nos dá, pelo que Ele pode nos proporcionar. Aí quando vem a dificuldade, quando você não alcança aquilo que você queria diante do Senhor, você quer o abandoná-lo, como se ele tivesse feito alguma coisa contra você. José foi diferente, ele foi vendido como escravo, mas permaneceu fiel. Não, que isso? Como que eu vou fazer isso contra meu Deus? Eu não posso pecar contra ele. Mesmo que teu marido não esteja vendo, Deus está. A difamação e injustiça que realmente dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? E no trabalho profissional, essa prática é muito comum, denegrir a imagem de uma pessoa. É um atentado contra a dignidade humana, trazendo sérios prejuízos à parte afetada. O respeito é fundamental para uma relação amistosa entre empregado e empregador, e de igual modo entre os empregados. Talvez isso já ocorrera com você. No entanto, aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras. Somos capazes de administrar frustrações e redirecionar a vida. Pois assim como o Senhor esteve com José, ele prometeu estar conosco. Lá em Mateus 28, lá 18, ao 28,
Jesus diz: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso é muito interessante, muito interessante essa parte aqui. Você precisa ser fiel a Deus, você precisa saber quem está contigo, mediante, independente da situação que eu ou você esteja enfrentando. É preciso o cristão lembrar que é um Deus, e o Deus que ele serve é vivo. Você percebe que a maioria dos pecados cometidos só acontece porque o ser humano esquece que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E que muitas vezes tem mais medo do irmão que está do lado do pastor do que de Deus. E medo que eu falo não é medo, é temor, respeito. Ah, o pastor está ali, rapaz. Aí o pastor está longe, o camarada solta-se. E Deus, onde é que ele está? Fiz o exemplo de um homem. E a única coisa que ele fez, olha, eu não fiz isso não falei não. Foi jogado para a cadeia. E sabe como é que você sabe que a pessoa ele é com Deus? É que José fez prosperar a casa de Potifar. Estamos no século 21. Uma das coisas que mais dá prejuízo ao governo federal é as prisões. José foi lançado na prisão e quando chegou lá, o carcereiro, o chefe de lá, viu que Deus era com José e deixou ele tomando conta de tudo. Irmãos, José deu lucro na cadeia. José fez prosperar na prisão, olha isso. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com tudo, as pessoas ainda... É uma das coisas que mais gasta dinheiro público, as prisões. José deu lucro. Deus era com José. Terceiro tópico, injustiçado e esquecido na prisão. Está lá em Gênesis 39, 19 até o 44. As prisões eram lugares horrendos, em condições desprezíveis, que eram utilizadas para abrigar os que faziam trabalho forçado ou para aguardar julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos até entrar na presença de Faraó, quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar o julgamento enquanto estava prisioneiro e escravo. José estava lá na prisão. E enquanto ele estava preso, tanto o padeiro quanto o copeiro do rei, eles tiveram um sonho bem parecido naquela época. Os dois estavam ali porque tinham feito alguma coisa que desagradara a Faraó, e eles tiveram um sonho, e José vai interpretar o sonho dos dois. Aconteceu exatamente como ele tinha interpretado. O padeiro foi pendurado e enforcado por Faraó, o copeiro foi restituído do cargo. E o interessante de tudo isso, irmãos, de tudo isso, é que quando José tem a oportunidade de se beneficiar com aquela coisa, ele diz só assim: olha, só lembra de mim quando você estiver na presença de Faraó, porque eu fui vendido, eu preciso voltar para a minha família. Ele ainda queria voltar para o meio daquela família que vendeu ele como escravo. Eu preciso voltar para o meu pai, eu preciso voltar para meus irmãos, eu não sou daqui. Mais uma vez eu torno a dizer, irmãos, eu e você não somos daqui. Precisamos sentir falta de Deus, precisamos sentir, ansiar pelo céu. Que mesmo não conhecendo Ele, o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações fala que é melhor lá. Fala, nós sentimos a necessidade. Eu já senti isso várias vezes. Tem dia que eu estou inquieto com tudo, eu não sinto paz em lugar nenhum e fico imaginando, Senhor, isso precisa acabar. E só vai acabar quando eu estiver na glória. Enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava, porém deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Isso é outra coisa, independente das perseguições, aflições que você estiver passando no trabalho ou em casa, você tem que dar o seu melhor. Sua disposição é atitude positiva, logo foram percebidas pelo carcereiro, que o promoveu a administrador da prisão. Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora no trabalho, em casa ou na escola? Siga o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida deste homem. O Senhor verá os seus esforços e poderá reverter até as piores situações.
Quando o assunto era os sonhos, José voltava a atenção toda para Deus. Isso é outra coisa, irmão. Isso é outra coisa que não podemos esquecer. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, que somos, é dele, por ele, para ele. Tudo que você é, que será, é de Deus, é por ele, e tem que ser para a glória dele. José não esqueceu disso. Quando diante de Faraó, Faraó conta o sonho e diz assim: olha, tu pode revelar, e José diz: olha, não é de Deus as revelações, é dele, pertence a ele, a glória é dele. Se somos alguma coisa, é porque Deus, ele certamente é na tua vida e tem sido na tua vida. Quando o mordomo de Faraó foi liberto da prisão, ele esqueceu de José. É natural que as pessoas precisem de você e quando você ajude, depois elas esqueçam. Isso é muito natural. Todavia, Deus, ele certamente não esquecerá dos seus céus. Passaram-se 2 anos até José tivesse outra oportunidade de ficar livre. A fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente até a presença de Faraó. Ele não foi avisado que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos ter cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Faraó reconheceu que José era um homem em quem havia o Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis 41:38. Vamos ler isso aqui para frisar direitinho. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É tremendo. 2 anos na prisão, em momento nenhum José blasfemou contra Deus, assim como Jó permaneceu fiel. Ele podia ter reclamado, ter se chateado, mas ele permaneceu lá. E na primeira oportunidade, ele diz assim: olha, os sonhos é de Deus, isso aí vem de Deus. E quando ele oferece, veja só, Deus ele coloca um sonho diante de Faraó e permite a José interpretar. José vai, interpreta o sonho e dá a solução para o problema logo em seguida. E ele nem diz assim: olha, você podia me colocar aí, eu tomava conta de tudo isso. Não, ele diz assim: não, você deve escolher um homem. Escolhe um, coloca governadores em cada lugar e estoca. José foi o primeiro almoxerife, porque as pessoas sabem isso. José foi o primeiro almoxerife, a primeira pessoa a guardar, estocar a comida foi José. E ele mostrou o problema e apresentou a solução pela misericórdia de Deus. E nem por isso ele pediu carro. Aí o Faraó reconhece: não, vai ter que ser ele mesmo, eu colocaria quem? E por que José, irmãos? Você acha que José foi o primeiro a ser chamado na presença de Faraó? Tinha ido muitos, numerólogos, astrólogos, um monte de pessoas. Muitas vezes eu ou você vai ser a última opção que alguém vai chamar para ouvir. O camarada tem um problema dentro de casa, está com um problema espiritual, está com um problema de relacionamento com Deus. Às vezes ele fala com todo mundo e Deus é a última pessoa que ele procura. Muitas vezes eu e você vai ser a última pessoa a ser procurada. Mas temos que estar pronto, temos que estar preparado, assim como José ele estava. E José vai e da prisão ele passa a ser governador do Egito. E você acha que ele estava satisfeito com isso? Aquela não era a casa de José, irmãos. Aquela não era a casa dele. Ele não pertencia àquele lugar. Torna a dizer: você não pertence a esse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Honrado por Deus em todas as adversidades, Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José diante para preservar a vida e salvar, para preservar vidas e salvar o Egito. Deus é soberano. Seus planos não são ditados por ações humanas.
Quando outros intentarem mal contra você, lembre-se que eles são apenas ferramentas de Deus. Como disse José a seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só coisas boas, nem coisas ruins, são todas as coisas boas. Deus, Ele não está limitado às nossas capacidades, à terra ou a eventos naturais. Não, Deus é Deus. Algumas pessoas dizem assim: Deus ele sabe o futuro, por isso que ele fez isso. Não, o futuro acontece porque Deus ele falou. Não tem meio termo. Deus é Deus. Ele, a partir do momento que Ele fala, está falado e acabou. Não tem meio termo. Tudo que a gente conhece foi criado mediante a sua palavra, mediante ao que Ele fez. Então é necessário, você cristão, eu, entendemos que até as pessoas que nos perseguem, elas são ferramentas de Deus, são utilizadas por Deus, para que nós venhamos preparar para todas as dificuldades que vêm. Agora eu pergunto a você, irmãos, se José não tivesse sido vendido como escravo, tivesse passado fome, dificuldade, porque as pessoas acham assim, que ele foi tirado daquele buraco, e ele foi levado como escravo e andou 5 minutos e já chegou no Egito, e do Egito ele foi vendido para Potifar, já ficou bem, viveu bem, e logo em seguida foi para a prisão, mas o cara gostava dele, a prisão foi totalmente boa lá dentro, foi 2 anos, mesmo na prisão sendo melhor, e depois não foi assim não. José deve ter sido espancado pelo caminho, deve ter passado fome, frio, sede. Tudo isso ele deve ter enfrentado. Potifar não reconheceu ele como uma pessoa abençoada por Deus de uma hora para outra. Só para você ter noção da dificuldade de José, José foi vendido com 17 anos, ele virou governador do Egito com 30. Foram 13 anos de sofrimento. 13 anos, irmãos, 13 anos de sofrimento. E sabe o interessante de tudo isso? José, ele não culpa os irmãos dele por tudo aquilo. Ele disse: não, isso foi plano de Deus para que eu estivesse aqui, para que tanto o povo do Egito como o nosso povo, a nossa nação, se salve. Sabe quem faz isso também? Jó. Quando Deus permite que Satanás tire tudo de Jó, Jó diz assim: olha, não eu vim a este mundo e eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me deu. Tomou, louvado seja o nome dele. Satanás deve ter ficado muito aborrecido com Jó. Teve o maior trabalho para tirar tudo que ele tinha. Você vê Jó mencionando o nome de Satanás, e em momento nenhum Jó menciona o nome dele. Nem foi citado. Porque até as ações do inimigo é ditada pelo poder de Deus. Se Deus disser não, é não, acabou. Jesus ele diz isso a Pedro: Pedro, quantas vezes o diabo quis passar você na peneira, igual peneira o trigo, e eu orei a Deus, ao meu Pai, eu orei ao Pai para que isso não acontecesse, porque você não estava pronto. Mas quando você se converter, olha, cuida dos teus irmãos. Porque não somos provados além daquilo que nós podemos suportar. Deus ele nunca vai te dar uma prova maior. O problema é que tem cristão que a prova vem ali, ele já está caindo aqui, embola pelo chão e diz assim: eu não aguento, mas nem tentou. Amados, a única luta que o cristão perde é aquela que ele não luta. Que ele não sai nem de casa para perder. A única batalha que Davi perdeu foi aquela que ele não foi para a guerra, ele ficou dentro de casa. Com isso pecou contra o Senhor. Davi era rei, mas era homem de guerra, servo do Senhor. Ele devia estar lá no exército dele. Mas ele resolveu ficar descansando, de boa. Aí olhou, estava a tentação lá e pulou para a tentação. Conclusão: para pensar e agir. O importante não são as adversidades, a injustiça da vida, mas a atitude com relação a elas. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Assim como fez José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz. Ou seja, não vai ser a adversidade que vai dar um ponto final na tua vida e no teu trajeto para com Deus. Não importa o que você esteja enfrentando, o que eu estou enfrentando. Não se trata do caminho, irmãos, mas de quem está conosco do lado para atravessarmos esse caminho. Pode ter certeza que é melhor, muitas vezes, você estar comendo um pão duro, mas tendo a certeza que Deus está no teu coração, porque muitas pessoas milionárias aí que se veem sozinhas, entram em desespero e vivem em depressão, porque não tem Cristo junto com eles. Amém? Agradeço a oportunidade, Deus muito vos abençoe e passe de volta a palavra ao pastor.
Bela lição, né, meus irmãos? Amém. Que Deus continue a nos abençoar, a abrir o nosso coração para cada vez mais aprender da Tua palavra. Uma lição que a gente sempre tem que colocar diante do Senhor mesmo, como José foi. A vida toda desse moço foi direcionada pelo Senhor e é um dos personagens que eu gosto muito da palavra do Senhor. Todos são maravilhosos, né? Mas José é um exemplo de vida para todos nós, por tudo isso que nós vimos aqui, os 13 anos que ele sofreu lá e sempre dava honra ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão, por essa excelente lição que nos passou nessa manhã. Então estamos encerrando o nosso culto, irmão, dessa manhã, a nossa EBD. Mais uma vez eu agradeço aí a Ellen, a Tereza e o Rodolfo. Que Deus continue abençoando os irmãos. E se puderem, logo mais às 19 horas, estejam aqui conosco para nós prestarmos novamente um culto ao Senhor, de louvor e adoração ao nome dele. Hoje à noite nós estaremos falando sobre a Reforma Protestante. Ontem completou-se 503 anos da Reforma, e por causa da Reforma nós estamos aqui hoje. Um dia Deus levantou um homem contra tudo aquilo que ele via que estava errado, e foi passando geração em geração até chegar a nós neste momento. Então Lutero foi um homem grandemente usado por Deus também para nos abençoar. Você na sua casa também, 19 horas, você aqui de Duarte, vem estar conosco, vamos cultuar a Deus juntos, estarmos juntos na igreja, como irmãos, como corpo de Cristo, ouvindo da palavra dele, orando, cantando hinos de louvor ao nome do Senhor. Ele espera isso de nós e se agrada com certeza. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, por mais esse domingo, dia do Senhor, por essa excelente missão que tivemos, Deus. Que a vida desse moço, Deus, José, possa sempre nos inspirar a buscarmos a presença do Senhor, fazendo sempre a Tua vontade, Deus. Louvado seja, Deus, a vida do nosso irmão, Deus, Lutero, que muito nos abençoou nesta manhã. Louvado seja a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, Pai, aqueles que estão também conosco através da internet. Que Deus, nós já colocamos diante do Senhor, Pai, o culto logo mais à noite, que nossos irmãos todos possamos estar aqui para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Agora pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado, um domingo protegido pelo Senhor, Deus, e que honras sejam dadas ao Senhor. É assim que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos em paz, que Deus nos abençoe. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrando.